Vocês pediram, então está aqui. Hoje é dia de fazer uma análise completa do elenco do Palmeiras para 2022. Vem comigo. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. É isso aí, um vídeo que vocês pediram muito análise do elenco do Palmeiras, porque nessa última terça-feira encerraram-se as inscrições para o Campeonato Brasileiro. Agora só abre para fazer inscrições novamente na janela europeia, que é lá para o meio do ano, lá para julho, enfim. Então tem uns 3, 4 meses aí para a gente poder trazer novos jogadores. Então já é hora da gente parar, olhar para esse elenco e entender o que falta, o que a gente tem, o que dá para fazer com esse número de jogadores, e com esses jogadores eu vou passar posição por posição com vocês aqui. Daqui a pouco eu trago o campinho, vamos falar de possibilidades táticas, enfim, análise completa. E eu sei, não veio 9, não veio mais ninguém, nenhuma grande novidade, mas tem muita coisa pra gente falar aqui, então já prepara a sua opinião, seu comentário, assiste a análise, que depois eu vou querer a participação de vocês aqui embaixo. Além disso, claro, não esquece de deixar o seu like, já que é muito importante e ajuda muito o nosso trabalho. E se você quiser fortalecer ainda mais, não esquece de se inscrever e de mandar o link do canal para seus amigos palmeirenses, aquele grupo de palmeirenses que você tem no WhatsApp, que aí passa a palavra para frente, ajuda muito o nosso trabalho. E sem mais delongas, vamos pro campinho, vamos analisar o elenco do Palmeiras. Muito bem, já estou aqui embaixo, ó, para poder deixar o campinho em evidência, certo? Inicialmente eu tinha colocado todos os jogadores em verde, mas eu falei, deixa eu colocar uma cor para cada posição para ficar bem tranquilo de visualizar, certo? Então a gente começa com os goleiros, que não tem muito o que falar aqui, porque o Everton é o titular incontestável, não tem nem como, sabe? É o melhor goleiro do Brasil. A gente ainda tem o Lomba e o Vinícius. E ó, eu tô pegando aqui como base o site do Palmeiras, tá? O que o site do Palmeiras coloca como o elenco profissional. Então, são esses três goleiros: o Everton, o Lomba e o Vinícius. Assim, não tem muito o que falar. É o Everton sempre, e se o Everton se lesionar por algum motivo ou seleção qualquer coisa, tem o Vinícius e o Lomba ali. O Lomba, claro, à frente do Vinícius. Mas é o Everton ou o Everton, não tem jeito. A próxima posição aqui em azul, deixa eu colocar os dois laterais direitos que a gente tem no elenco profissional. E aqui já começa a gerar muitas discussões, né? Marcos Rocha e Mike. Cara, eu acho que tem muitos pontos aqui pra gente analisar. Porque, primeiro, a nível Brasil, se a gente for pensar, não é uma dupla de laterais ruim, tá? Não é abaixo da média, eu diria que até acima da média em nível Brasil. Eu acho que essa já deveria ter sido uma janela para a gente pensar em como vai ser essa posição daqui para frente, porque o Marcos Rocha é um cara que já tá um pouco velho, o contrato dele tá acabando, né? Tá até tendo discussão sobre renovação, enfim, mas a gente não pode contar com a renovação 100%, né? Então já tem que começar a pensar nisso. O Mike também é um cara que tá chegando aí aos 30 anos, então acho que já poderia ter sido uma janela para a gente pensar um pouco em como que a gente vai renovar essa posição, como que a gente planeja nisso. Não rolou e acho que assim, não vai ser o maior dos problemas para o Palmeiras para esse 2022, mas eu ficaria de olho para os próximos anos, que acho que merece um cuidado. Agora, quando a gente vai olhar os zagueiros, eu particularmente já começo a identificar alguns problemas e eu explico para vocês por quê. A gente tem o Gomes e o Luan, que eu imagino que vão ser os titulares. O Gomes, claro, é titular incontestável. O Luan tá lesionado, certo? Mas eu imagino que quando ele voltar da lesão, ele vai continuar sendo o titular. E tem Murilo e Kusevich como opções no banco. Então vejam só, o Murilo foi contratado essa temporada. Eu não acho o Murilo esse horror de zagueiro que muita gente tá falando, tá? Eu acho que ele tem sim o seu valor. E o Kusevich, eu vi uma boa evolução, pelo menos por enquanto, da última temporada para essa. Então, assim, eu não acho que é um quarteto ruim, tecnicamente falando, em termos de zaga, mas eu acho que é insuficiente. Ainda mais se a gente for pensar que o Palmeiras tem um treinador que promove muitas variações táticas e que pode muito bem, em algum momento da temporada, pensar: o ideal agora é jogar com três zagueiros, ou o ideal para essa partida, para esse confronto, para essa eliminatória, é jogar com três zagueiros. E o Palmeiras ter só quatro zagueiros no elenco, eu acho perigoso, eu acho um número perigoso, certo? Ainda mais levando em conta que o Gomes é um selecionável, ele tá sempre com o Paraguai. Claro que as eliminatórias estão acabando agora, o Paraguai não vai para a Copa e tudo mais, mas ele sempre é convocado para o Paraguai. O Kusevich também muitas vezes é convocado para o Chile. O Luan tá lesionado agora, então assim, eu acho que quatro zagueiros só é um número pequeno. Como eu disse, não acho que é um quarteto ruim de zaga, mas eu acho que quando a gente pensa em uma temporada com um Brasileirão de 38 rodadas, uma Copa do Brasil e uma Libertadores, eu acho que quatro zagueiros no elenco profissional é insuficiente.
Indo agora para a lateral esquerda, a gente tem 2 laterais, o Piquerez e o Jorge, e aqui a gente começa a prestar um pouco mais de atenção nas características. Eu explico por quê. Claro que nas outras posições também tem isso, o próprio Marcos Rocha e o Mike são laterais de características diferentes. Aqui na zaga a gente tem zagueiros de características diferentes, né? O Luan um pouco mais técnico, o Murilo um pouco mais rápido, o Gomes e o Kusevich de um pouco mais embate físico, mas eu acho que aqui na lateral esquerda é onde isso fica mais claro, mais evidente. Por quê, gente? Porque o Piquerez, ele é um lateral de muita força física, de muito combate defensivamente falando, e com bola um lateral de linha de fundo, de ultrapassagem, né, de aproveitar esse seu físico para poder abrir o campo, para poder chegar na linha de fundo. O Jorge, ele é um cara muito menos físico e mais técnico, né, digamos assim, mas enfim, é um cara que gosta de construir um pouco mais por dentro, que raramente chega à linha de fundo, enfim, são laterais de características totalmente diferentes. E aí você pode pensar, pô, mas isso é bom porque isso pode dar mais mecanismos para o treinador, né? Ele pode escolher dependendo do jogo e tudo mais. Só que também tem um lado bem negativo nisso, que é o seguinte: beleza, o Piquerez é o titular, ok, mas aí ele é convocado para o Uruguai, aí ele lesiona, aí ele é suspenso, qualquer coisa. Você muda o seu lateral e você muda o jeito do time jogar. Porque o lateral que entra, no caso o Jorge, é um cara de uma característica completamente diferente. Você pode parecer que não, como é que muda um lateral, muda o jeito do time jogar? Muda sim, gente, muda sim, porque é uma função que o jogador faz, ele pode ou abrir o campo ou fazer a saída em 3, ele pode construir por dentro ou construir por fora, enfim, são coisas que mudam o mecanismo do time, que influenciam sim. Então acho que esse é um ponto pra gente ficar um pouco de olho. Tecnicamente falando, eu acho que aí é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que a gente perdeu o Vinha e nenhum dos dois laterais que a gente tem é tão bom quanto o Vinha, tá? Aí é uma opinião pessoal minha. Agora, essa questão de características individuais é um negócio pra gente ficar de olho ao longo da temporada, porque pode gerar um probleminha pro Abel. Falamos da linha defensiva, então é hora da gente ir pro meio. E eu vou usar aqui como base esse 4-3-3 que o Palmeiras tem jogado na maioria das vezes, tá? Claro que vai ter 1 milhão de variações e tudo mais, mas eu vou usar como base essa formação que o Palmeiras mais tem usado. E para isso eu vou iniciar o meu trio de meio campo com Danilo, com Zé Rafael e com Rafael Veiga. E eu acho que para um trio titular é um trio bem bom, tá? O Danilo é um cara completamente extra classe, certo? O Danilo é um dos melhores jogadores do Brasil, para não dizer o melhor. O Veiga também é um dos melhores jogadores do Brasil. O Zé Rafael é um cara que cumpre muito bem a sua função, principalmente em jogos mais importantes, né? E claro, é um cara que tem a confiança do Abel, e isso conta muito. Agora, quando a gente vai olhar para o banco, para os reservas, a gente tem a Tuesta, certo? A gente tem um trio aqui de reservas também. O Jailson e o Gabriel Menino, certo? Eu dividi ele dessas maneiras, mas claro que isso pode alternar. Eu coloquei o Atuesta um pouco mais atrás, porque eu vejo ele mais importante na saída de bola, tá? Do que chegando mais à frente, do que jogando, por exemplo, nas costas dos volantes adversários, como pode fazer o Veiga. Eu vejo ele mais como um cara para ajudar na saída de bola, como faz o Danilo, mas é um cara que ainda tem problemas de intensidade, tem problemas para pressionar a bola, é um cara que estava jogando no futebol muito menos competitivo em termos de intensidade do que o brasileiro. Então, assim, o Atuesta, eu não sei se é um cara pra gente contar 100%, para ter 100% dele em termos de competitividade para esse 2022. O Jailson é uma contratação que me surpreendeu positivamente. Ele teve uma sequência ruim recentemente, fez 2 ou 3 jogos ruins. Muita gente já desceu o pau, mas eu acho que é totalmente desnecessário. Ele é sim um jogador muito útil, é um jogador de muita intensidade, que pressiona muito bem a bola em certos contextos, principalmente se tratando de eliminatória contra times muito bons tecnicamente que a gente vai acabar enfrentando. Eu acho que pode ser um cara útil, sim, mas claro, é um cara para ser reserva, não tem jeito. E o Gabriel Menino é esse terceiro cara, e vamos parar para pensar, né? Algumas semanas, alguns meses atrás, a gente nem contava mais com o Gabriel Menino, agora ele retornou, tá tendo uma sequência e tudo mais, entrando às vezes do banco de reservas para o segundo tempo, e vai ser esse cara para ser um substituto imediato aqui no meio-campo. Então, assim, é um pouco perigoso, né? A gente tem aí basicamente o número exato de substitutos, né? 3 titulares, 3 substitutos. Mais uma vez, é um negócio que a corda fica um pouco no pescoço, se a gente vai pensar em 3 competições ao longo da temporada inteira, certo? Será que um reserva imediato ali, ainda mais 3 jogadores que não estão totalmente firmados, né? A Tuesta, Jailson e Menino. Será que é suficiente? Eu, honestamente, espero que seja, né? E agora a gente fala de ataque. Começando com o Scarpa pela esquerda, eu coloquei o Scarpa no ataque porque ele tem jogado aberto pela esquerda, tá? Nesse 4-3-3. Claro que ele pode vir jogar aqui na função do Veiga, por exemplo, enfim, ou até como um ala, como um lateral por aqui, mas eu vou colocar ele aqui onde ele tem jogado o Rony de centroavante. Por enquanto, o centroavante do Palmeiras é o Rony, tá? O Palmeiras não contratou ninguém, então, apesar das reclamações, o Rony vai seguir sendo centroavante do Palmeiras. E o Dudu aqui aberto, então temos o trio, o Dudu, claro, absolutamente incontestável
incontestável. E aí a gente vai olhar para as opções, certo? O Wesley é uma opção principalmente por esse lado esquerdo, tá? Onde ele mais gosta de jogar. O Breno Lopes, imagino mais pelo lado direito, pode jogar pela esquerda também, enfim. E aí a gente tem o Navarro como uma opção para o Rony e o Veron, que é um cara que pode jogar tanto aberto quanto como mais uma opção aqui para o Rony, certo? Eu vou colocar ele aqui centralizado porque muita gente tem pedido ele no lugar do Rony, então eu vou deixar ele aqui. Agora, prestem atenção, o ataque, né, os jogadores em branco, pela primeira vez a gente tem em um setor do campo, né, em uma posição, mais de um reserva no elenco profissional, né? Aqui tava tudo um para um, claro, tirando os goleiros, né? 1-1 aqui no meio-campo. Então, finalmente a gente tem um jogador sobrando. E assim, vamos pensar um pouquinho que é um pouco apertado, né? A gente tá falando de 21 jogadores de linha no elenco profissional do Palmeiras, ou seja, são 10 titulares, 10 reservas e mais um jogador sobrando só para uma temporada de 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, que é um torneio mata-mata, que é um torneio que dá muito dinheiro, e o Palmeiras é muito forte em mata-mata, e de uma Libertadores que o Palmeiras defende o seu bicampeonato, busca o seu tricampeonato seguido, o seu tetracampeonato na história. Então, pensando nesse cenário, nesse contexto, eu vou falar mais uma vez, eu acho insuficiente o elenco profissional do Palmeiras ter apenas 21 jogadores de linha. Vale dizer, eu nem coloquei o Daverson aqui nessa conta, tá? Ele ainda tá lá como jogador profissional do Palmeiras, mas o contrato dele acaba no meio do ano e ele vai sair, já tá certo isso. Então eu nem coloquei ele nessa conta. Então assim, para além de todas essas opções que eu tô falando, que talvez não seja suficiente pra gente aguentar as 3 competições em alta competitividade, jogando quarta e domingo, terça e sábado, direto, fazendo pelo menos 2 jogos por semana, às vezes até 3, talvez, jogos por semana. Para além disso, claro, não veio o que a gente pediu tanto, né? O camisa 9, o centroavante para chegar, vestir a camisa e jogar. Então, imagino que esses 3 jogadores vão estar brigando por posição a temporada inteira. E aí você pode estar pensando, pô, mas e a base? Tem os jogadores da base do sub-20 que podem ocupar essas posições, que podem ser mais jogadores interessantes para esse elenco profissional. E sim, tem. Eu vou trazer uns aqui para você, jogadores que podem servir como opções e que invariavelmente vão ter que servir como opções, porque como eu estou dizendo, o elenco profissional do Palmeiras está curto. Mas por que eu tô fazendo essa transição antes de mostrar a base? Porque para mim é o seguinte, aí é mais uma vez uma opinião minha. Eu acho que quando se trata de Palmeiras, de 3 competições, de muita intensidade, competitividade, eu acredito que o elenco profissional já deveria oferecer ao treinador as alternativas necessárias para ele e o número de jogadores necessários para poder aguentar essas 3 competições, certo? Eu não acho que o Palmeiras deveria recorrer à base para poder sobreviver dessa maneira, sabe? Eu acho que a base deve ser um ponto importante para o Palmeiras trazer jogadores para quando tiver uma lesão, uma suspensão, um jogador convocado, alguma coisa, ou um jogador para poder compor o banco de reservas, para poder ser titular em partidas menos importantes, para poder descansar os jogadores, mas eu não acho que a base deveria servir como um, pô, me salva aí que tá faltando jogador. Mas dito isso, o Palmeiras tem sim opções interessantes que podem compor esse elenco e eu te mostro agora. Então vamos lá, trouxe alguns jogadores em roxo aqui, eu vou começar posição por posição com os zagueiros. Michel e Lucas Freitas. O Michel é um cara que a gente já viu no profissional, jogou no Paulistão passado, jogou no fim do Brasileirão passado, naquelas partidas finais que o Palmeiras estava jogando mais com as categorias de base, foi um cara que foi bacana de ver, acho que fez boas partidas já pelo profissional, e o Lucas Freitas é um caso à parte, porque ele já estourou a idade do sub-20, tá? É um zagueiro canhoto que eu gostei de ver na Copa São Paulo também, mas é um cara que já estourou a idade do sub-20. Então, o negócio é, ou usa ele no profissional, ou vai ter que emprestar. Não sei qual decisão o Palmeiras vai tomar, mas são 2 jogadores que podem compor nesse sentido. Ah, beleza, um zagueiro canhoto, pô, mas um zagueiro, o Palmeiras tem 6 zagueiros. Não, o Palmeiras não tem 6 zagueiros, o Palmeiras tem 4 zagueiros no elenco profissional. Pode ocorrer de um jogador ser convocado, do outro ser suspenso, do outro ter uma lesãozinha, enfim, e ter que recorrer a esses jogadores da base. Como eu disse, para mim esse não seria o ideal, não seria pedir socorro para a base, seria poder ter a base incorporando esse elenco. Mas enfim, tem bons zagueiros ali como opções. Na lateral direita, a gente tem o Garcia, que eu acho que é uma opção interessante para aquilo que eu falei no início do vídeo, de dar uma renovada nessa lateral direita, né? De dar um ar novo para essa lateral direita. É um cara que eu gosto bastante, pelo que eu vi dele no sub-20 e nas poucas partidas que fez pelo profissional também, mas é um cara que invariavelmente vai ter menos chances porque tem o Marcos Rocha e o Mike na frente dele
nessa fila, mas é um cara que é bom a gente ficar de olho, mas que realmente vai compor ali o elenco e jogar poucas partidas, imagino eu, pelo menos durante o ano. Claro, isso pensando que não vai ter nenhuma lesão grave ou coisa do tipo. Do lado esquerdo, a gente tem um dos que eu considero como mais prontos dessa safra aí, que é o Vanderlan. E por que mais prontos? Porque ele teve bons minutos com a Abel até aqui, certo? Claro que não atualmente, mas enfim, na era Abel, ele foi talvez um dos que mais teve minutos desses que eu vou mostrar por aqui. É um cara polivalente, mas enfim, não sei se é um cara que chega e toma posição, sabe? Então acho que é mais um cara para olhar isso de longe, para ser um terceiro reserva, enfim, para estar ali caso precise muito, caso tenha alguma necessidade. Mas assim, não é o lateral esquerdo que vai chegar e vai ser o novo Vinha. Olhando agora para o meio-campo, deixa eu puxar o Danilo e o Atuesta um pouco mais para cá, porque eu vou chamar o Pedro Bicalho, certo? O Pedro Bicalho é um que tá na mesma situação do Lucas Freitas, já estourou a idade do sub-20, então ou o Palmeiras empresta ou o Palmeiras usa no elenco profissional. Vamos ver o que o Palmeiras vai fazer. E assim, é um cara que talvez seja o mais pronto para o profissional, e isso não quer dizer o melhor, porque para quem não sabe, quando o Bicalho veio pro Palmeiras, ele veio já profissional, tá? Ele já tinha subido pro profissional do Cruzeiro, então ele veio pro Palmeiras, voltou para o sub-20, agora estourou a idade do sub-20, então fisicamente falando, talvez seja o jogador mais preparado pro profissional, mas eu não acho que seja o melhor, até porque esse aqui que eu vou puxar agora, o Fabinho, para mim já é mais interessante do que o Pedro Bicalho, tá? Para ser uma opção aqui nesse meio-campo. Talvez ganhe bons minutos o Fabinho, porque, como eu disse, esse meio-campo tá numa posição de 1 para 1, certo? Tem um titular e um reserva para cada uma dessas posições. E como eu disse também, os reservas, nenhum deles está 100% firmado, então pode ser que o Fabinho ganhe oportunidades. Mas é aquilo, né? Não dá para depositar toda a confiança nele. E deixa eu puxar o Fabinho para cá, porque outro que vai entrar aqui nessa conta e que eu gostei bastante de ver na Copa São Paulo foi o Jonathan. Foi um dos melhores jogadores do Palmeiras na Copa São Paulo. Eu acho que pelo físico, talvez seja um jogador que ganhe menos oportunidades e também não foi um cara que jogou tanto no profissional como o Fabinho, como o Bicalho, não que eles jogaram muito, né, mas eles tiveram alguns minutos pelo menos. Mas o Jonathan é um cara pra gente ficar de olho aí para as próximas temporadas, mas imagino que ele não vai ser um cara regular no profissional durante essa. Já tá ficando um pouco bagunçado aqui, né, já tem muito nome, mas calma que são os dois últimos. O Giovani, para mim, talvez seja o melhor desses e o que mais vai ter minutos no profissional, tá? É um cara que já tá frequentando muito o banco de reservas do Palmeiras, eu vou até deixar ele um pouco aqui fora. Eu vou colocar os jogadores da base para fora, né? Pra gente poder ter um pouquinho de espaço aqui a mais. Mas enfim, o Giovani é um cara que já tá entrando no segundo tempo com o Abel Ferreira. Entrou, por exemplo, contra o Ceará na estreia do Campeonato Brasileiro. É um ponta canhoto, né? Que o Abel pediu recentemente e não recebeu de lugar nenhum. Então, talvez seja um cara interessante pra gente observar nessa temporada. E assim, tecnicamente é um jogador muito bom. Talvez precise evoluir, talvez não, né? Precisa evoluir em termos físicos, em termos de intensidade de jogo profissional, mas é com certeza um jogador pra gente ficar de olho. E por último, Gabriel Silva, né, que a gente já conhece, a gente já viu ele no profissional em algumas oportunidades. Não quero queimar o garoto, mas a gente sabe que não vai resolver o nosso problema de camisa 9, não vai ser o camisa 9 que vai chegar a vestir, fazer 25, 30 gols no ano, é mais um cara ali para olhar essa posição de longe, jogar em um jogo menos importante ou suprir no caso de alguma necessidade extrema. Ufa, eu falei, né, que ia ser uma análise completíssima, posição por posição. Esse vídeo até ficou maior do que o usual, né? Está ficando maior do que o normal, mas não tem jeito. Vocês pediram essa análise completa, eu até trouxe os jogadores da base que vocês pediram para comentar, enfim. Agora, concluindo, né, amarrando tudo isso que eu falei, é um elenco ruim? Não é um elenco ruim, ainda mais pensando em termos de Brasil, em termos da média que a gente tem por aqui. Agora, eu acho, como eu disse, que é um elenco insuficiente para encarar 3 competições da intensidade, da densidade do calendário brasileiro, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. São 21 jogadores de linha no elenco profissional e eu acho isso pouco. Talvez a gente sofra em algum momento da temporada. Esse já era um problema que a gente identificou na temporada passada. O Palmeiras caiu pro CRB na Copa do Brasil e o Abel escreve no livro dele, no Cabeça Fria Coração Quente, que, por um lado, essa queda precoce na Copa do Brasil foi um alívio em termos de calendário, em termos de tempo de treino e de descanso. Então, assim, isso já era um sinal que a gente teve da temporada passada e isso não evoluiu da última temporada para cá. Eu acho que faltaram, sim, reforços em algumas posições. Falei aqui para vocês. Claro
Claro que faltou o 9, faltou o centroavante. Se vier, agora vai ser só em julho e até julho tem muita competição. Mas a real é que eu já falei muito, agora eu quero ouvir de vocês, ou melhor, comente aí as suas opiniões, por favor, acerca do elenco, se tem alguma coisa que você concorda, que você discorda do que eu falei, querem que eu faça um vídeo abordando mais especificamente algum dos pontos que eu citei aqui, enfim, participem aí que é sempre legal trocar uma ideia com vocês. Também não se esqueçam, rapaziada, no primeiro link dos comentários, eu tô vendo muita gente aqui comentando, pô, cria um grupo no WhatsApp pros inscritos e tudo mais, o grupo no WhatsApp já existe, clica no primeiro link do comentário que você acessa o nosso plano de apoiadores, e os apoiadores do canal têm acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente troca ideias sobre Palmeiras, sobre notícias, futebol, tática, enfim, o que vocês quiserem. Então acesse esse link se você puder apoiar o nosso trabalho, que é muito importante, mas se não puder apoiar financeiramente, só de você deixar o like, de você se inscrever aqui no canal e de você pegar o link do vídeo e mandar para aquele seu amigo palmeirense, para aquele seu grupo de palmeirenses no WhatsApp, já ajuda muito a gente. Fechou? Muito obrigado pela companhia nesse vídeo longuíssimo. Você que ficou até aqui, agradeço muito pela moral. Fechou? Vejo todos no próximo vídeo, então. Tchau, tchau.